Sabinópolis, cidade do interior de Minas Gerais. Uma igreja, um patrimônio cultural. Conheça a matriz de São Sebastião de Sabinópolis, ponto central da manifestação cultural e religiosa do município. Sua história, depoimentos e lembranças. São Sebastião dos Correntes, rios e pedras e gente, na imensidão dos Gerais, ruas, calçadas, sobrados, uma igreja, um largo mundo pequeno, feliz. Em 1840, São Sebastião dos Correntes então é elevado à capela, e nesse momento, quase que por obrigação, a região, o distrito, quase a vila, ela tinha que ter realmente uma igreja que representasse esse aspecto religioso, e é o que vamos estar observando aqui no momento desse vídeo que está sendo construído. Em 1840, Sabinópolis é elevada à condição de capela, e nesse momento era necessário ter aqui no nosso vilarejo um referencial de religiosidade católico, no caso, O Brasil era um período Brasil Império, e a religião era oficialmente a religião católica. Com isso, nós temos então o surgimento aqui de templos religiosos, e que hoje ainda se conservam, como por exemplo a Igrejinha do Rosário e a Igreja Matriz de São Sebastião. Chama a nossa atenção para a gente poder observar para a Igrejinha do Rosário. Ela possivelmente teve seu período de construção entre 1850 e 1860. E se a gente for observar, ela está dentro de uma contemplação que a gente chama de estilo de barroco estradeiro. Se você for observar a lateral dos pilares, tanto do lado externo como do lado interno da capela de Nossa Senhora do Rosário, nós vamos observar que quem a construiu não era uma pessoa que tinha muito domínio de estilo artístico. Ele fez algo muito mais rústico. Então, se você for comparar com a Igreja Matriz de São Sebastião, onde nós estamos, você vê que existe uma diferença. Lá na Igreja do Rosário, você vai observar que a madeira ela foi chanfrada sem ter muitas ferramentas para poder estar polindo a madeira, no caso, a parte dos pilares, das vigas de madeira que estão dando sustentação. Em compensação, a Igreja Matriz não, tem um diferencial, ela teve um estilo artístico, até mesmo que diferenciasse da simplicidade da igrejinha de Nossa Senhora do Rosário. A Igreja Matriz, por sua vez, tem uma contradição. Algumas pessoas falam que a igreja ela é realmente construída no início do século XX, outros dizem que não, ela foi construída há mais tempo e ela tinha 3 torres. Como nós não temos documentação que prova com coesão se ela tinha ou não 3 torres, vamos ficar com alguns documentos que tem até as nossas mãos, que é a foto da Igreja Matriz com as 3 torres. Não é algo que a gente pode comprovar como extremamente sendo verdadeiro, mas também não podemos descartar, uma vez que tem várias características dessa fotografia que representam a nossa igreja como nos dias atuais. Se vocês observam na foto, vocês vão ver que existe uma capelinha no alto de um morro, ao lado da Igreja Matriz, na foto com as 3 torres. E a gente pode perceber que aquela capelinha era a capela de Nossa Senhora das Dores, que realmente existia onde hoje é a creche municipal. Ou seja, naquele local ali existia uma capela com as características que são descritas e que aparecem naquela foto. E também a própria igreja de 3 torres. Se a gente for comparar com a parte
do estilo das janelas, o próprio óculo que hoje a gente observa, né, acima do pórtico e das 3 janelas que estão na fachada, a gente observa que existe um óculo, e esse óculo também ele está aparecendo nessas fotos que estão representando a história da igreja matriz. Então é possível que sim, que a igreja matriz de São Sebastião tenha sido construída ainda no século XIX, com 3 torres, e passou por algum tipo de reforma. Pode ter sido algum erro estrutural de engenharia que fez com que as torres, né, fossem retiradas, porque é uma coisa até incomum. Se a gente for observar, as igrejas na nossa região, elas não eram construídas chanfradas, como a nossa igreja matriz é. Então a gente pode sim dizer que ela tinha 3 torres e que por algum problema estrutural ela foi, né, desmanchada, fazendo esse chanframento como fica hoje a porta da igreja. E aí o que nós, né, temos como característica também são alguns detalhes. Então o que nós temos são alguns detalhes, como por exemplo São Sebastião, que é pintado aqui na nave central da igreja. Se a gente for observar as características do artista que fez, né, que desenhou e que pintou o São Sebastião, elas são diferentes do que a gente vê dentro do altar da capela da igreja. Então você vai começar a observar o detalhe dos olhos, o próprio traço do corpo, o fundo que foi colocado, ou seja, existe uma diferença entre o que foi feito por um artista com outro artista, tá? Que possivelmente nós tivemos um que pintou o teto daqui da capela e outro que acabou pintando o altar da igreja. Então a gente começa a diferenciar, tá, de algum momento histórico, como por exemplo, para, né, delimitar como que teria sido a construção desses 2 prédios. Eu desde criança sou envolvida lá na igreja, fui coroinha e monsuramantino e liderei a turma de coroinhas e tem uma vivência muito grande dentro da igreja, graças a Deus. Quando eu era pequeno, ou melhor, quando eu já estava no grupo, eu já ajudava a Santa Missa lá em latim e me lembro bem da igreja como era. A igreja era o altar, passava por trás da sacristia, entrava da sacristia cá no altar por uma porta, quando terminava a missa entrava pela outra porta e assim, o altar era de madeira, toda de madeira, havia o púlpito, havia acho que é púlpito mesmo que fala, suspenso, porque não sei se é porque não havia telefone, o padre largava o altar, vinha cá para o púlpito, pendurado lá, tipo a janela, cercada, e aí ele fazia a homilia dele. E todo mundo prestava muita atenção, porque não havia telefone, microfone, então era o peito do padre que fazia a diferença. A igreja era toda de madeira, de tábua corrida. Havia lá na igreja uma separação. Os homens ficavam na parte de cima e as mulheres participavam da qualquer culto religioso na parte de baixo. E entre o lugar onde os homens ficavam e as mulheres, havia uma cerquinha com torneadas, né? Inclusive até hoje há uma parte dessa cerquinha que separava os homens das mulheres, lá no altar mor. Então, é isso que eu sei da igreja. Posteriormente, e ela era construída de pau a pique. É de pau a pique. Quando foi na época de Padre Guido, Carlos Barroso fez uma reforma lá.
tirou a madeira de pau a pique e colocou alvenaria. Por sinal, bem sólida, que até hoje continuamos com ele lá. E fiquei sabendo, que não é do meu tempo, que a igreja era composta de 3 torres, das quais 2 foram demolidas e permanece uma só, uma torre só. Dizem que era muito bonita, mas eu não cheguei a conhecer. Da minha época para cá, não cheguei a conhecer. E Carlos aí fez a reforma geral. Tirou o assoalho, fez o assoalho assoalho não, fez o piso de concreto com ladrilho, buscou esse ladrilho não sei onde, deve ter comprado, mas o povo ajudou. Tudo que foi feito, o povo ajudava. Teve a cooperação do povo. Nada foi feito sem a cooperação do povo, não. E nós estamos vivendo até hoje com essa igreja, não aumentou nem diminuiu, porque ela era o suficiente para o número de população que havia aqui em Sabinópolis. E a única coisa que eu sei falar é isso. Espero atender às expectativas e estou pronto para qualquer outra informação que for necessária. A nossa igreja representa o marco do nascimento do nosso município. Tudo aconteceu ao redor dela. Então, a nossa igreja representa o símbolo da nossa história, da nossa tradição. E por aqui já passaram muitas gerações. Eu me lembro bem das histórias da minha mãe falando sobre meus avós quanto à participação na vida religiosa. A nossa igreja já passou por muitas reformas. Ultimamente, nós tivemos a graça de Deus de ver restaurado o arco e a pintura da nossa igreja. Foi uma obra minuciosa, dispendiosa, mão de obra e materiais caríssimos, mas tudo foi feito graças ao empenho, à dedicação do nosso pároco, Padre João, junto à nossa comunidade. Dentre essas reformas, uma delas que eu guardo assim, talvez até com uma certa tristeza, é quando foi feita a demolição das 2 torres laterais. A nossa igreja era muito mais bonita e estas torres foram desmanchadas, demolidas. Mesmo assim, a nossa igreja ainda continua sendo o ponto central da nossa cidade. É o imóvel mais valioso, mais importante, porque é ali que nós alimentamos a nossa fé, buscamos renovar a nossa esperança. Nós viemos para Sabinópolis em 1978, né? E a reforma da igreja já estava terminando. Eu me lembro que Padre Laís celebrou a missa da reforma da igreja que Carlos Barroso, juntamente com a comunidade, fizeram, né? Que a igreja estava caindo e Carlos assumiu. Na época era Padre Guido, né? E depois Padre Laís chegou já no final da reforma do prédio da igreja matriz. É o que nós temos, uma igreja muito bonita. Depois veio agora com o Padre João, fizemos a reforma do pórtico da igreja, com a ajuda da comunidade, que ficou muito bom. E a gente vai lutando para conseguir recursos para
continuar esse patrimônio bonito que é a nossa igreja matriz. A gente chegou para quem encontrou a igreja matriz aí, bem organizada, bem construída. E já sofreu umas 2 reformas nesses 40 anos, numa falha aqui e ali. Então, e não existe, o que a gente pensa, dificuldade da vida material para viver toda a igreja. Imediatamente, a gente consegue aquilo que é necessário, a ajuda para garantia do local, para que o povo possa livremente estar na sua casa, a casa de todos, que é a igreja. Ela acolhe de portas abertas para acolher todo e qualquer filho da comunidade, da fé, queira frequentar a nossa igreja. Então nós não temos riqueza, mas temos o necessário. Tudo aquilo que é necessário, a gente consegue do povo para fazer a questão necessária para que esse outro lado possa acolher bem toda pessoa que procura a igreja e viver feliz, gozando da acolhida que a igreja, materialmente falando, oferece para ser acolhida, cheia de amizade e mais do que isso, uma acolhida enriquecida da caridade de Deus, para que todos fiquem à vontade, sabendo que na igreja está a sua presença, está a sua casa, o seu lugar, e acolhendo ali em casas próprias, não é casa aliada, nossa casa. E existe também um movimento ou outro aí pequeno para a ajuda das pessoas carentes, não é? Não deixar faltar casa, residência, alimentação, veste. De vez em quando tempo aparece sempre um movimento pequenino, mas que no momento goza de muita aceitação. Por exemplo, há pouco tempo, capaz de estar fazendo um ano, levantou-se um problema das cestas básicas para as pessoas carentes. E já está havendo, assim, da comunidade, no mínimo, umas 100 cestas por mês. Todo mês distribui 100, 110, 120, 150 cestas para as famílias carentes. Então, a gente está vendo, assim, uma pobreza muito grande, mas já está aparecendo, a comunidade está reagindo para dar um pouco de assistência a esses povos tão numerosos que vivem sofrendo na nossa comunidade. Mas existe a reação da igreja querendo ajudar, santificar, alimentar bem e enriquecer, tornar a vida mais viável e mais feliz desses nossos irmãos verdadeiramente carentes, mas que ficam dependendo da nossa caridade através da misericórdia de Deus. São Sebastião dos Correntes, rios e pedras e gente, na imensidão dos Gerais, ruas, calçadas, sobrados, uma igreja, um largo mundo pequeno, feliz. O trem por lá não passou, ouviu-se só seu motor. Vem que não vem, que não vem, que não vem, que não vem. Chão de rosário de Andor, pois bem teu nome passo. Segue do dono do trem, do dono do trem, do dono do trem. Mas já se sabe de cor que a trilha se desviou pelo viés do boato. Santo de Rio, Canção, tão santo de Ribeirão, tudo parece calado. Mundo pequeno, feliz, uma igreja, um largo, ruas,
nas calçadas sobrados, na imensidão dos Gerais, rios e pedras, pedras e gente. São Sebastião dos Correntes,